Ah, boa noite. Eu gosto quando vocês falam comigo, então pode utilizar o chat. Inclusive, eu vou manter o chat aberto, galerinha, durante toda a nossa apresentação, tá certo? Faço questão, inclusive, de ir trocando para não ficar um algo pesado, unilateral, sabe? E uma coisa tão gostosa que a gente tem hoje para conversar, que é esse universo zonizado, que eu tenho certeza que vocês vão ficar assim como eu sou, né? Acho que apaixonado, extasiado, entusiasmado, alucinados, por que não, né? Afinal de contas, como eu disse, é um universo bem gostoso. Então, vou deixar aqui ele tudo aberto. O pessoal está entrando, então aos pouquinhos a gente vai se falando. A galerinha que já entrou, faz o seguinte, coloca aí para mim no chat qual que é o curso de vocês, de qual formação que vocês são. Sempre é bom conhecer um pouquinho as pessoas. Ó, temos Biomed, temos farmácia, enfermagem, ótimo. Farmácia, enfermagem, esteticista, enfermagem. Gosta sim. Um público bem eclético. Até porque a técnica que a gente vai conversar hoje tem como uma das características principais manter esse perfil eclético, porque acaba atendendo multiprofissionais simultaneamente. Eu sei que vocês estão ainda numa formação, decidindo o que será feito no futuro, mas da turma de Imperatriz, olha só que legal, enfermeira biomédica, temos duplas profissões aqui. Galera, dos que estão presentes na nossa live, Rafa, por que você fala só dos que estão presentes? Porque os que vão depois assistir a live numa outra condição, eu não tenho como interagir diretamente, né? Mas para os que estão presentes, eu queria saber se vocês já ouviram falar alguma coisa de ozônio, já conhecem algo sobre o tema, seja algo positivo, seja algo negativo, seja o que for, quando a gente fala para vocês sobre ozonioterapia, o que vem à mente de vocês? Ó, a Lara já comenta aqui, já tem um curso de ozônio, é semana passada, inclusive. A Lud é bem sincera, sem nada, Rafa, faço nem noção. Marieta conhece pelo nome, o Carlos já tem curso de ozônio, a Fabíola já trabalha com ele na clínica. Aliás, a clínica que ela trabalha usa, né? Entendi. Vocês viram que dos presentes, a gente tem, na verdade, um... Olha que mensagem gostosa da Lara. Amo ozônio para tudo. Minha rinite agradece as sessões, as minhas também, viu? Vai ter no módulo da pós, muito provavelmente. No módulo da pós, a gente dá uma pincelada do que vem a ser esse mundo ozonizado para vocês. Por quê? Eu venho trabalhando com ozônio, galera, já vão dar 5 anos. E somando especializações, acompanhando a evolução, os novos entendimentos, as tendências, a ampliação de abordagem que a ozonioterapia teve, e hoje eu sou bem claro em falar para vocês que o ozônio é um mundo novo. É uma, infelizmente, está sendo tratado como se fosse uma técnica, mas o ozônio é muito mais do que uma técnica. O ozônio em si é, na verdade, uma especialidade clínica, é uma forma de tratar. E a partir dessa especialidade clínica, você vai utilizar de diversas técnicas para conseguir desenvolver o trabalho com ele. Então, olha só, a Sara nos diz, sou testemunha do ozônio, estou fazendo em uma paciente para cicatrização, devido a uma intercorrência de cirurgia plástica, e teve uma ótima evolução em pouco tempo. E tem mesmo, viu? Alguns relatos, Sara, colocam que você acelera em cerca de 50%. Bem, pelo menos quando a gente fala de zona de mucosa. Você reduz pela metade o tempo de recuperação da pele quando você trabalha com ozonioterapia. Já uso ozônio no tratamento do nervo trigêmeo, já vi alguns artigos.
se eu já uso, acho que a Renata perguntou, não me apareceu um DTM desse para lidar, mas a gente tem os artigos, tem relatos muito boas, viu? Muito boas. Tenho fotos como home care, pode e deve usar, viu, Renata? Inclusive em processos onde a gente tem uma característica de denervação ou uma sensibilidade aí que você pode ter num pós-traumático, a ozonoterapia ela tem total indicação clínica nesse recondicionamento. Tanto é que uma das características que a gente observa na terapêutica de alguns pacientes que apresentam a neuropatia do pé diabético é que esses pacientes que não sentiam nada, passaram a sentir dor. Então, posso fazer insuflação vaginal em quem tem DIU de cobre, Rafa? Pode. O ozônio não reage com o cobre e o DIU está dentro do útero, né? A entrega desse ozônio vai ser extrauterino, então não seria problema nenhum. Bem, demos aí uns 5 minutinhos, estou gostando que vocês estão vivos e falando comigo durante a apresentação. Eu espero que assim permaneçam, tá, pessoal? Porque a nossa ideia é trocar, que essa live aqui, ela possa realmente contribuir para o crescimento profissional de vocês e ser uma opção dentro da terapêutica. Por quê? Quem começa no mundo ozonizado, com certeza não sai, tá? Ozônio para tratamento de feridas ajuda? Nossa, se ajuda. Ele salva alguns casos que eram perdidos, eu tinha, inclusive. Por isso que, já que é uma nova forma de pensar e não uma técnica em si, é uma especialidade como um todo, eu preparei essa nossa aula de hoje querendo trazer vocês para um novo universo. Então, eu vou apresentar para vocês hoje essa pegada, que é o nosso chamado Ozoniverse. Então a gente vai trabalhar aí no Ozoniverse com vocês para conseguir, então, lidar. Deixa eu só deixar aqui o chat aberto para ouvir vocês falando comigo. Aqui no cantinho. Deixa minha janela aqui aberta desse jeito, só para eu ver a interação. E aqui a caneta apontadora do Zoom, se eventualmente a gente precisar dela. Então, já sabe, galera, precisa falar comigo, chat está aberto, eu estou aí espertinho no que vocês precisarem e bora começar. Por quê? Quando eu entro no mundo ozonizado, eu entro em alguns conceitos diferenciados, e esses conceitos diferenciados, eles vão contra algumas das abordagens normais e convencionais da nossa medicina alopática padrão, encontra alguns pontos em comum com uma medicina homeopática ou até mesmo nas bases dos preceitos da terapia chinesa, porque a abordagem clínica do ozônio não coloca exatamente a doença como sendo o ponto central do problema. A doença, ela é, na verdade, uma consequência. A disfunção estética, ela é uma sinalização, uma somatória de problemas, por isso que eu consigo identificá-la, aonde ela é o resultado final, ela é a somatória dos sinais e sintomas, só que não adianta eu tratar sinal e sintoma se eu não tratar o gatilho, a real causa que desencadeia todos esses sinais e sintomas. E é por isso que eu quero conduzir essa cabecinha de vocês, esse novo olhar, através desse mundo ozonizado, que é o nosso Ozone World, aonde esse novo Ozoniverse vai entrar na vida de vocês. Para quem não me conhece, galera, eu sou o Dr. Rafael Ferreira, eu sou farmacêutico de primeira base de formação, sou especialista em estética, eu também sou cirurgião dentista e eu venho atuando no cenário de cosmetologia desde o meu técnico em química. Então, já faz tempo isso, viu? Deram 20 anos que eu já mexo com cosmético e estou 18 anos atendendo em estética. E eu consegui ver muita coisa, evoluir, melhorar, ser abandonada, ser descartada, conceitos serem revistos. Só que eu não vi nada igual ao ozônio.
Tanto é que a minha escola, no primeiro momento, ela se chamava Instituto Rafael Ferreira. Hoje, o Instituto Rafael Ferreira, ele virou o meu polo de pesquisa e a minha escola é a Ozone Academy. Pode perguntar no chat, Michele. É a Ozone Academy. Por quê? Os resultados que eu consegui ver diretamente com o ozônio, eu não estava conseguindo ver com nenhuma das outras metodologias ou na intensidade que eu via com a ozonioterapia acontecer. Sou biomédica pós-graduada em estética avançada e hematologia, residência em ozonoterapia, master em ozônio e cursos livres em ozônio. Tá legal de ozônio, então, hein, Daily? Você conseguiu fazer a pergunta, o Michele, no chat? Vai mandando aí que eu vou continuando aqui contando essa história. Então, por conta de já ter passado... quando você não me ouve, tem mais alguém não me ouvindo, pessoal? Porque nesses casos eu falo para você o seguinte, sai e entra. Sai e entra. Michele, sai e volta. E às vezes resolve. Resolve. Então, para quem não me conhece, o meu Instagram, ele está como @Rafael Ferreira Doutor. Depois vocês vão lá, dá um like. Se vocês estiverem vendo pelo celular, pessoal, lembra de habilitar o som. Às vezes é isso que vocês estão ficando sem o áudio aí para vocês, tá? E como eu vi tudo isso acontecer no mundo do ozônio, eu falei, pera, isso daqui é uma coisa diferente, isso daqui é uma coisa que merece uma atenção. E eu me achei no meio desse polo de pesquisa dentro da ozonoterapia. Até porque o ozônio em si, ele não descartou nenhuma das outras técnicas que eu costumava trabalhar, mas ele aumentou os resultados das técnicas que eu já utilizava, ao mesmo tempo que ele conseguiu acelerar esses resultados clínicos de uma maneira mais segura. Então era tudo que eu precisava, né? Eu falo que quando a gente pensa na equação, eu quero mais com muito menos risco, ou seja, mais resultado, mais eficácia, mais abordagem terapêutica real, com menos risco, com menos incidência de complicações, com uma menor taxa de rejeição e instabilidade do tratamento, a única maneira de eu conseguir ter mais usando menos é se o ozônio estiver no meio dessa equação. Por isso que daí a gente mudou toda a característica da escola para conseguir trabalhar. E daí, Rafa, você vai me dizer o quê? Que milagre que essa ozonoterapia faz? Que mágica é essa? Que uruca é essa que você trabalha aí, que parece que resolve a vida de todo mundo? E o problema de quando a gente tem algo que a gente diz que resolve a vida de todo mundo, né, pessoal? É que se a gente não entender muito bem o como que isso é abordado, ele pode soar de maneira pejorativa. Porque vocês já ouviram falar que aquilo que para tudo serve, na verdade, para nada serve. E com o ozônio não é assim. O ozônio ele não tem uma mágica, ele tem um entendimento. O problema é que o entendimento não é o que está sendo lançado para vocês. O que está sendo lançado para vocês é que ele é uma técnica e pronto, conto, não. Ele é boa noite. Pode perguntar, Lara. Ele é uma forma de pensar. Então é muito maior. Se a gente fizer um paralelo aqui para vocês conseguirem entender, muitos aí falaram que faz estética, certo? Estética é uma especialidade ou um tratamento? Ah, eu fui lá num profissional, ele fez uma estética em mim. Não. O que que ele fez? Ele aplicou um equipamento, ele fez uso de injetáveis. O que foi feito? Então, quando a gente fala de uma especialidade, ela utiliza de técnicas específicas para sua consagração. Se você vai num nutrologista, o nutrólogo não fez uma nutrologia em você. Ele utilizou de alguma técnica. Ai, que delícia saber disso, Gabriel. Muito bom, viu?
rever esse povo todo. Então, ele utilizou de enzimas, ajuste hormonal, dietoterapia. Essas foram as técnicas em si. Então, é importante entender que, para eu ter os grandes resultados, eu tenho que abandonar o pensamento de que ela é uma técnica simplória. E eu tenho que começar a adotar a ideia de que ela é uma especialidade clínica que utilizará de técnicas específicas. Lara nos pergunta, então, trabalho com 1 ano com ozônio, mais ou menos, para disfunções estéticas. Porém, essa semana fui procurado para o tratamento de depressão e ansiedade com ozônio. Como funciona? Lara, aguenta o tiquito que eu vou te responder essa pergunta daqui a pouco. Porque olha que coisa interessante. E eu tenho até um relato de caso que aconteceu aqui na clínica para te passar. Teve uma paciente que veio fazer um tratamento de clareamento facial. Mas como ela tinha, assim, um histórico, tudo bem, Su? Um histórico intestinal complicado, foi o encaminhamento de uma ex-aluna minha. Falei, olha, vamos tratar a sua mancha, mas vamos pegar também... Ixi, Otiene, Brasil todo, viu? Inclusive, em agosto eu estarei aí em Goiânia, tá? Depois, se vocês quiserem, me mandem um inbox, que a gente coloca vocês no grupo de desconto especial, de ex-aluno. Vamos ver o que é possível ser feito. Esse mês tem, semana que vem tem residência aqui em São Paulo, viu? Agora, na Bahia, não faço ideia quando que vai ter de novo. E tem o Rafael só, né? O Osório não faz clone, não. E o que que aconteceu? Daí veio... Brasília tá sem data por hora, viu? Vai ter a de Goiânia, Renata. Qualquer coisa tá pelo menos mais pertinho. Daí veio aquela primeira recessão da pandemia e o fechamento da clínica. Ela tinha iniciado o tratamento clareador. Quem me ligou foi a filha dela. Falou, Rafa do céu, pelo amor de Deus, dá um jeito de atender minha mãe, nem que seja na surdina, arranja aí uma forma de fazer na clandestina. Falei, ô louco doida, o que você está me pedindo? Por quê? Ela falou, Rafa, você começou a trabalhar com via sistêmica e minha mãe ela tem um quadro depressivo considerável. Ela não saía de casa, nem nada. Depois que ela começou o tratamento estético, ela tá indo na padaria, ela vai na quitanda, ela vai dar uma volta lá na pracinha. Então, ela tá girando. Por quê? Porque esse era o meu foco real do tratamento com ozônio? Não. E aí que está a grande pegada do entendimento do porquê o ozônio ser tão amplo e porquê de eu dizer que uma equipe multidisciplinar assim é tão interessante. É base, pessoal, e parece que a gente esqueceu isso. É base do profissional da saúde promover saúde, prevenir a doença e promover a regularidade do nosso organismo, a homeostase desse sistema fisiológico. Se o meu sistema fisiológico ele encontra-se em homeostasia, eu não tenho sinal ou sintoma sugestivo de nenhum tipo de patologia. Já que eu estou tentando resgatar a homeostasia perdida, um ponto de perda de homeostasia pode desencadear vários outros problemas. Como assim, Rafa? Vamos supor, se eu falar para vocês de uma inflamação subclínica crônica, o que pode gerar de doença isso? Uma aterosclerose, uma fibromialgia, doença crônico-degenerativa, uma artrite reumatoide e por aí vai. Todas essas doenças que a gente está conversando desse lado aqui, elas vieram do mesmo perfil de perda de homeostase comum, que é essa inflamação crônica que está acontecendo no organismo do paciente. Vocês concordam que, mesmo que esse paciente tivesse chego aqui na estética para fazer rejuvenescimento facial, eu ia pensar o seguinte, bem, um paciente que quer fazer rejuvenescimento facial, ele tem que ter um organismo com o mínimo de taxas inflamatórias possíveis para que esse organismo não gere dificuldades na produção de neocolagênese, que eu tenha uma menor dificuldade no processo de recuperação e, principalmente, diminuir um risco potencial de uma hiperpigmentação pós-inflamatória, porque o organismo está todo estressado.
Fui tratar a mancha, mas como eu fui ajustando o organismo, e nesse caso, já para adiantar, Lara, disbiose é uma das coisas que, em nível sistêmico, o ozônio... A Fátima muito provavelmente também vai, viu? Muito provavelmente. A Fátima tá com os olhos tudo torto, Su. Ela fez a blefaro dela, ela tá, hoje me mandou as fotos. Estou voltando a trabalhar, só meia faixa, assim, tudo roxo. Eu falei, ei, dona Fátima, viu? Como a gente ajustou a disbiose e as inflamações, tem um monte de trabalho mostrando que disbiose intestinal e inflamação crônica são gatilhos que intensificam o processo depressivo. Ou seja, ela estava tratando a mancha, mas porque eu preciso de um organismo saudável, ela teve outras respostas clínicas positivas. Então, não é que é uma mágica, pessoal. É uma lógica. Quando tudo vai bem, eu não tenho problema nenhum. E é aí que o ozônio começa a ter o seu ponto. Quando a gente vê, então, que a ozonioterapia, ela veio, o que eu senti ao longo desses 5 anos? Que os primeiros 2, 3 anos da técnica, a gente teve muito curioso, achando que isso daqui ia ser a resolução de todos os problemas da vida deles. Que eles iam ficar ricos, que eles iam ter resultado, que eles não iriam precisar estudar e entender da técnica e da metodologia. Então, eles tiveram essa ilusão muito errada do que é uma técnica, do que é uma especialidade, principalmente. Hoje, eu vejo que o número de pessoas buscando a informação do ozônio mudou, mas mesmo com menos pessoas buscando essa informação, eu vejo que são pessoas com uma maior qualificação e com um maior interesse. Porque eles já começaram a entender que o ozônio consegue fazer coisas que outras técnicas não conseguiam. E daí você vai dizer que é uma modinha? Galera, estamos falando de um algo que já está sendo utilizado há mais de 100 anos, tá? Há mais de 100 anos na medicina. Galera que tá sem som, lembra de pegar aí o microfoninho para ativar. Se não dá certo, sai e entra de novo. Então já são 100 anos. E olha o que é legal de ter assim um bom período de histórico-técnica. Segurança. Quando a gente pensa em intercorrências, complicações com a ozonioterapia, 0,0007% dos casos apresentam alguma complicação em relação à ozonioterapia. Poder ver se o seu microfoninho, se você tiver no celular, às vezes você tem que habilitar o microfone para conseguir ouvir. Eu falando é que você não vai ouvir nada, né? Se você tiver no celular, tente ativar o microfone. Às vezes ele abre no modo travado. Agora pelo menos está aí na tela. Se não ouviu, deu para ler. Rafa, e por que então não pegou? Por que então a ozonioterapia, por mais que ela tenha 100 anos de história, e hoje a Sociedade Internacional de Ozônio estima que ao menos 4 trabalhos são diariamente publicados dentro do universo terapêutico da ozonioterapia, pessoal, é muito trabalho. Tá lá no PubMed. Ai, mas eu já ouvi falar que não tem pesquisa, que não tem estudo científico. Ah, você não ouviu porque você não pesquisou, né? O seu PubMed com certeza é bem diferente do meu. Ou vai ver que é porque nós somos brasileiros, né, meu povo? O brasileiro não é um ser humano comum, não. Não, a nossa espécie é outra. Nós somos homo brasilienses. Então, como nós somos uma espécie diferente do resto da Terra, tem que ter estudo com homo brasilienses para ser verdade. Ah, para com isso, meu. O que acontece do porquê dessa galera desacreditar? É uma única justificativa. É porque o ozônio é bom.
é porque o ozônio é muito bom. Eu vou deixar vocês um pouquinho assustados com algumas informações. Por quê? A gente hoje vive uma máfia. A máfia do jaleco branco, a máfia das grandes corporações, a máfia do jaleco branco, né? Ou seja, quais são os brancos que matam aí? É a farinha, é o açúcar, é a cocaína e é o jaleco. Então, são as coisas que mais matam, galera. Pode ter certeza absoluta com relação a isso. Só que a gente sabe que a gente vive hoje uma medicina onde a gente endeusa uma classe e às vezes desconsidera outras classes. A gente endossa algumas abordagens medicamentosas e descarta algumas outras abordagens, colocando elas de maneira subjetiva, até como se fossem alternativas. Então, primeira coisa a se corrigir aqui. A ozonioterapia não é classificada como sendo uma terapia alternativa. A terapia alternativa é aquela que você substitui a terapêutica validada tradicional por uma outra não validada. E você deixa de utilizar a primeira opção de tratamento para utilizar a segunda. Descobri que eu estou com CA. Ah, eu não quero fazer o quimioterápico padrão. Vou pegar que eu descobri que tem um chazinho do milagre aqui que resolve o meu problema. E eu paro de tomar o fármaco e vou tomar o chazinho do milagre. Ozônio é um gás, pessoal. Como ele é um gás, vocês acham que eu posso patentear um gás? Não. O ozônio, se não no formato gás, ele está no seu formato enriquecimento de óleos. Eu posso patentear um óleo vegetal? Não, no máximo um processo, no máximo uma marca. Tem um monte de farmacêutico na sala que não vai me deixar mentir. Ô, colegas farmacêuticos, vocês sabem disso. A indústria farmacêutica é podre. Ela quer ver realmente todo mundo curado? Claro que não. Onde que vai ficar o dinheiro nessa? Elas querem ver o paciente estável. Então, patologicamente estável é legal. Patologicamente estável morre tarde e consome bastante remédio enquanto isso. Eu sou farmacêutico industrial ainda, galera. Eu trabalhava em controle e gestão de qualidade. Eu sei isso com uma premissa, assim, enorme. E é esse grande polo, hoje, que supre a medicina, que faz com que o nosso perfil de olhar um paciente não consiga mais diferenciar a condição básica fundamental. E aí que a gente entra. Por quê? Existem duas condições que o nosso paciente, inclusive o paciente patológico, pode apresentar. Ele pode ter uma patologia ou ele pode estar em patologia. Qual que é a diferença de eu ter uma patologia, de eu estar em um quadro patológico? Pensa comigo da seguinte forma. Vamos dizer que eu tenho aí um paciente jovem, 23 anos, mas está bem acima do peso, IMC 36, sedentário, hábitos alimentares péssimos. Foi no cardiologista e ele está hipertenso. Daí o cardiologista foi e passou o hipotensor. Vou perguntar para vocês, é importante passar o hipotensor nesse caso? É, claro, senão ele pode infartar. E geralmente infarto antes dos 40 é fulminante. Mas, o que faltou falar para esse paciente, pessoal? Postem aí para mim no chat e eu vou repassar a condição clínica dele. 23 anos, obesidade mórbida, sedentário, hábitos alimentares ruins. Adianta única e exclusivamente vocês pedirem para esse paciente tomar o hipotensor? E aí, o que vocês acham? Ah, olha que coisa linda. Faltou mudar os hábitos, não basta o hipotensor. Só que, às vezes, eles até falam para mudar os hábitos. Olha, absurdo em cima de absurdo. Só a partir de 2022, a Sociedade Brasileira de Diabetes
colocou que era indicativo o paciente diabético tipo 2, que foi o adquirido morto, colocar como conduta de orientação médica dieta. 2022, pessoal, tem um ano só, então que eles consideram isso como sendo metodologia padrão. Esse paciente, ele muito provavelmente, ele não é um cardiopata ainda. Se vai tomar o fármaco, mas se ele fizer os exercícios, se ele mudar o hábito de vida, se ele mudar toda essa condição, pode ser que ele não tenha comprometimento de válvula, entupimento de caminho vascular, comprometimento de músculo cardíaco. Saiu disso, ele entra no desmame do remédio e ele não precisaria mais do remédio. Esse é o mundo ideal. É o que acontece? Não. Dá o remédio, até fala para ele emagrecer um pouquinho para ele não morrer tão rápido, dá o Ozempic, que nem estão falando aí, os medicamentos para diabético e depois para o ajuste metabólico é uma bomba, Lara, porque eles acabam induzindo perda de massa magra e o metabolismo é totalmente dependente disso. Como é que eu vou querer emagrecer lá na frente se eu não tenho massa magra? É difícil, né? Você, ao invés de acelerar, retarda todo o processo. E eu dou remédio para o resto da vida. Só que esse paciente que eu não corrigi, se ele não é um cardiopata, ele vai se tornar um cardiopata. E a partir do momento que ele tem a doença, ele é fármaco dependente para o resto da vida. Não tem mais o que se fazer. Hoje, a gente está induzindo os nossos pacientes para o estado de paliativo da doença. É duro falar isso, pessoal? É. Os grandes deuses da verdade estão fazendo isso? Estão. Então, o que cabe a nós, pequeninos, na frente disso? Buscar a verdade. Por quê? Nós somos profissionais da área da saúde. E a gente tem que, a partir do momento que se busca a verdade, não deixar esse mercado sujo nos influenciar sem que o nosso ser pensante esteja adiante. Eu vou querer que vocês olhem através da lente da verdade que aqui está na tela, para a gente pensar o seguinte. Vamos avaliar duas condutas clínicas aqui. Conduta clínica 1. O paciente faz uso crônico de analgésicos para aliviar dores que são geradas por causa desconhecida. Mas a senhora toma esse remédio todo dia? Tomo. Mas a senhora toma esse remédio por algum motivo? Ah, porque dói. Tá, mas você sabe por que dói? Não, só sei que dói, daí eu tomo. Faz quanto tempo? Ai, faz tempo, viu, filho, que eu tomo. E tá resolvendo? Olha, no começo até resolvia mais. Agora, eu tô tendo que tomar 2, tem dia que eu tomo 3, parece que tá ficando fraco. E é só um analgésico. Vocês acham que essa conduta 1 tá certa ou tá errada, pessoal? Lembrando que eu gosto de trazer bastante essa conduta, porque o brasileiro é o povo que mais consome analgésicos sem orientação médica. Ou seja, tá falando que tá tudo errado. Olha, tá todo mundo certo, tá errado mesmo. Vai intoxicar, vai perder performance, vai gerar mecanismos secundários. E o principal, que é o que a Thaís está falando aí, eu estou tomando um medicamento sem saber a causa. Eu estou tratando sinais e sintomas e não o real problema. Só que o mercado é tão inteligente que ele fez a gente pensar que a gente estava cuidando e tratando do nosso paciente, quando na verdade a gente não estava. Por quê? Olha essa segunda conduta aqui. A gente faz isso. Eu sei que a gente faz isso. Eu já fiz isso muito. E muitos de vocês provavelmente passam isso. O paciente vem, chega lá na clínica, vem fazer um rejuvenescimento, vem aplicar um botox. O que você toma? Ah, eu tomo esse fármaco aqui, toma esse nutracêutico manipulado. Ai, a doutora falou que é ótima essa fórmula aqui. E eu vou usar um doutor genérico, tá, pessoal? Não CRM atrelado. Todo profissional bacharel ganha o pronome de tratamento doutor. Olha, ela me colocou um monte de antioxidante para deixar meu corpo limpinho. Tem aqui extrato de oliva, tem curcumina, tem aqui
laranja amarga, lá, 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 lá. Renato, você disse o que a gente está tirando de paciente de dor com ozônio e acupuntura não está escrito. A gente criou uma metodologia para isso e está nos surpreendendo. Vocês concordam que essa conduta 2 é uma conduta comum? A gente faz isso mesmo? Passa as patentes. Ah, faz com a gente quando a gente for aí para Goiânia. A gente passa um Lingomax, uma cúrcuma, a gente passa um Oleolá, que é o hidroxitirosol, e a gente passa tudo isso achando que é lindo, é natural, é fitoterápico, né? Protege o organismo. Vamos olhar lá na lente da verdade? Além do que eles querem que a gente veja? Você está passando um monte de antioxidante. Por que esse organismo está oxidado? Por que esse organismo, que tem enzimas endógenas que combate elementos radicalares, não está dando conta do combate radicalar? Ele tem alguma deficiência genética e ele não produz enzimas? Ele tem excesso de fator de risco e exposição, por isso que ele tem tanto elemento radicalar aí no meio da história? Ele, por um acaso, apresenta uma desnutrição, porque quando a gente fala de superoxidasmutase, catalase, glutationa peroxidase, todas essas enzimas são metalodependentes, então eu preciso de cofator mineral. Se ele está numa hipovitaminose, ele não tem zinco, selênio, silício, manganês, magnésio, molibdênio em concentração suficiente, ele até pode ter enzima, mas a enzima não vai funcionar. Fazendo esse paralelo e olhando agora nessa nossa lente do pensamento ozonizado, a lente do nosso Ozoniverse, galera, vocês concordam comigo que a conduta 1 e a conduta 2 está praticamente sendo 6 e meia dúzia? As duas estão erradas. Eu estou realmente reduzindo a carga radicalar? Estou. Estou sabendo por quê? Não. Posso gerar uma comunicação fisiológica para o meu corpo de maneira que eu impacte de maneira negativa a nossa produção endógena? Posso. Eu posso intoxicar alguém com vitamina, Rafa? Claro que pode. Inclusive, quando vocês trabalham com dosagens que ficam suprarregulares, ela pode mudar até a característica clínica de eficácia. Você pega uma própria vitamina C, que a gente sabe que é um antioxidante, quando a gente tem um paciente que está com a diabetes muito alta e não abaixa, a gente dá uma sobredosagem dela direto em EV, porque ela se torna pró-oxidativa e ela abre o GLUT4 e acaba induzindo um efeito hipoglicemiante rápido. A gente tá se deixando enganar, galera. Então, o nosso pensamento é muito maior. Nossa, Rafa, e por que você acha, então, que o ozônio não pegou? Porque eu, com o ozônio, não quero saber do sinal e sintoma, eu quero saber de onde está a desordem. Porque se eu trato a desordem, o meu prognóstico é muito mais curativo do que paliativo da doença. E ao resolver um problema raiz, eu derrubo a árvore de todos os problemas. E não fico arrancando folhinha por folhinha, por folhinha, por folhinha. Esse daqui foi um levantamento feito pela doutora Celina. Ele foi apresentado quando eles foram fazer a primeira validação da legislação de ozonioterapia. Então, ela fez um levantamento da importância da ozonioterapia, pensando em quanto de economia isso poderia trazer para os cofres públicos. Mas, lembrem-se que nós lemos economia. A indústria farmacêutica vai ler o quê? Prejuízo. Então, reparem isso. Isso mesmo, ó. Alda, segue a Lara. Redução de custo por paciente, flutuando de 20% a 80%. Redução de custo para o Estado, galera. Ficou 80% mais barato. Redução do orçamento de pelo menos 40% para os cofres públicos, para as infecções e patologias primárias. No acompanhamento do paciente pré-diabético com lesão ativa e eletivo até,
para processo de amputação, quando se trata com ozonioterapia, você tem no mínimo, é mínimo isso, hein? No mínimo, 45% de redução da chance de amputação desse pé, podendo chegar em até 95%. Ou seja, ao menos, numa média aí, você tem 2/3 de chance a mais de manter o seu pé se você tratar com ozônio, do que se você tratar pela via tradicional da medicina. O retal para o emagrecimento vai ser em cima da ativação do metabolismo, viu, Lara? Então, a longo prazo, metabolismo acelerado, com orientação, porque não adianta eu querer acelerar o metabolismo e a desgrama continuar comendo feito uma desenfreada, que não vai dar muito certo. Olha o que nós temos aqui. Bactérias resistentes, fungos resistentes. Preço, e aqui, galera, tá assim, um valor abaixo até do que eu indico hoje os meus alunos cobrarem, porque estamos falando de 2017. Hoje uma sessão popular de ozônio fica aí na casa de R$100. Eu indico eles, quando é no sistema particular, cobrar a partir de 150. Mas uma sessão de ozônio hoje, ela tem um custo para o profissional que fica flutuando aí de R$5 a R$10. Pensando na parte ozonizada. É óbvio que você pode ter outros custos se você utilizar outras técnicas. Mas fica de R$5 a R$10. Se toda vez que eu gastasse R$10 eu conseguisse cobrar R$100, ter uma margem de 90%, eu tenho certeza que eu ia trabalhar muito menos do que eu trabalho. Oh, eu tenho certeza, viu? Olha o comparativo. 10 sessões de ozônio que combate bactérias super resistentes, R$900. Estimativa de tratamento de uma bactéria resistente com antibiótico, internação, lá, 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 lá. 14 pau, gente. 14 mil. 8 vezes mais caro. Para hérnia, tem esse trabalho aqui, depois quem tiver no celular não vai conseguir ver, mas quem está pela telinha, depois bate no QR Code, ele vai levar para o artigo. Tem um artigo bem interessante, que inclusive foi a Sociedade Brasileira de Anestesiologia que colocou em uma das revisões que ela fez, mostrou um estudo prospectivo de 6 meses do uso do ozônio, em comparação o ozônio com o grupo corticoide. Depois de 6 meses, o grupo corticoide estava perdendo performance e o ozônio estava ainda funcionando e dando manutenção. A gente está falando aqui de um custo de sessão, galera, que fica no mínimo 10 vezes a mais pela via tradicional, como se fala na terapêutica da dor. Olha só, custo flutuando de 450 a R$900, que arredonda isso para 1.000, de 5 a 10 mil reais. Isso é só a parte aqui de físico. Na verdade, vai dar quase 20, ó. 20 mil. Ou seja, por que o ozônio é tão malquisto, Rafa? Porque ele é bom. Porque ele funciona. Eu detestei o jeito que a grande imprensa trouxe nisso aqui, porque eles gostam de falar, né? O ozônio trata mais de 250 patologias. Essa frase está errada, pessoal. Essa frase está totalmente errada. O ozônio ele não trata mais de 250 patologias. O ozônio ameniza mais de 250 patologias. Porque o que ele trata não é sinal e sintoma, tampouco patologia. O que ele trata é resgate homeostásico. Então, por consequência do resgate homeostásico, é que vocês têm daí a melhora desse N. A gente viu aqui, inflamação, quantas doenças podem causar ou ter como gatilho base, padrão, a inflamação. Por isso que o nosso paciente, Lara, que às vezes ele chega na estética, ele acaba ficando pela saúde. E gente, um mundo muito louco, sabe? Porque quem às vezes era só da estética, aparece muito paciente problemático para tratar. Resgata a característica de profissional da saúde. E quem é do pato começa a ajudar muito no estético, porque você está fazendo um funcional aqui.
Na CPI do Covid fizeram um pandemônio com a ozonoterapia. Claro que fizeram. O Brasil é um país tão à parte, ô Carlos, que são mais de 70 países que têm usos do ozônio, são mais de 50 federações internacionais reconhecidas, mas são apenas 15 países que têm uma legislação federal e um reconhecimento pelo órgão público. O Brasil é um desses 15. E dentre esses 15, o ozônio em si é o único dos 15 países que tem um estudo aprovado pelo Comitê Nacional de Pesquisa, pelo CONEP. E foi para a COVID que eles fizeram tudo isso. O paciente que faz enzimas para gordura pode fazer ozônio retal na mesma sessão? Pode. Ele só não poderia aplicar na mesma região, mesma camada, na mesma sessão, Thaisa. Do contrário, ele pode. Até uma maneira de conseguir fazer uma ativação metabólica e, às vezes, trabalhando com um lipolítico, um citolítico, dependendo de um desoxicolato numa prega grande, citolítico. Você vai conseguir, então, ter uma boa ativação e proteção para esse nosso paciente. Rafa, e aqui ela colocou uma coisa interessante. Vocês já me perguntaram isso e eu achei bem legal que ninguém viu a restrição, né? Essa grande base de patologias é porque eu posso abordar o ozônio em monoterapia, se for o caso da estética, porque se for com patologia envolvida, é sempre associando e somando a metodologia padrão, ou eu posso pegar o ozônio e, em monoterapia, utilizá-lo na estética. Só que, quando eu faço associação de vias e ajustar o terreno biológico com uma via sistêmica, gera melhor resultado em qualquer situação. Isso é fato. Na abordagem local, se eu tenho via sistêmica estimulada, eu tenho melhores resultados clínicos. Ótimo. Então, a nossa ideia é conseguir trabalhar com ele, trazendo esses resultados positivos. Beleza. Qual que é o grande problema da via sistêmica e a via mais fácil que a gente tem, pessoal, que é a retal? Coloquem aí no chat para mim o que vocês acham de qual é o problema da via retal. A Eutiene nos diz, paciente com tratamento de câncer, fazer bioquímio rádio, pode fazer o uso de ozônio? Eutiene, vai depender do tipo de CA que você está em tratamento. Se for o de característica hematopoética, os linfomas, por exemplo, não pode, tá? Do contrário, ele pode fazer, ele deve fazer, são 3 mecanismos de ação principal que o ozônio tem quando se fala no paciente oncológico. Ele aumenta a oferta do fármaco oncológico na zona tumoral, ele reativa a sinalização que a célula tumoral perdeu, porque o tumor ele para de dizer que ele é um tumor, ele diz que ele é célula normal, então o sistema imunológico não consegue identificar. O ozônio reativa essa identificação pelo sistema imunológico e ele fortalece o nosso organismo e diminui os sinais e sintomas de reações adversas. Então, olha o grande problema. Vocês colocaram aqui, é a aceitação, não é? O grande ponto dessa via é a aceitação. Por que utilizaram tanto essa via, Rafa? Porque o buraco já está lá, né, gente? Você não tinha que criar nada, era só entrar, deixar e ir. Ou, eu até brinco com os meus pacientes, às vezes, porque se a gente não quebrar esse paradigma do retal, quem perde é ele. Eu falo, filhão, escuta, presta atenção, vamos conversar. Você não mora no Brasil? Moro. Então, você já toma no cu todo dia. Por que você está fazendo doce agora para fazer do ozônio? Você já está acostumado, é todo dia, várias vezes durante o dia, só por aí para a gente estar aqui. Ser brasileiro quer dizer tomar no cu. Ué, e eu tô mentindo, gente. Daí ele dá risada, tudo, e daí a gente vai para o extremo, né? Por quê? Eu falo, e pensa comigo, se você for dar uma entrada no hospital, ninguém vai perguntar para você se você quer ou não passar uma sonda. Eles vão passar. Inclusive, pelo ânus. E eu te garanto que não vai ser fininho igual a sonda que eu uso aqui, que é 10, tá? Paciente com prisão de ventre tem algum aconselhamento diferenciado no uso sistêmico do ozônio? O ozônio pode aumentar VEGF, se aumenta, pode utilizar no CA? Norma, ele aumenta o VEGF, só que o ozônio, ele é um cara muito louco, sabe? Ele consegue aumentar de maneira seletiva
sem induzir problemas patológicos. Por exemplo, ele é um antisséptico. Ah, Rafa, se eu passar ele na pele, o óleo ozonizado como sendo um antisséptico, o que vai acontecer com a minha flora saprófita? Vai matar todo mundo que está lá? Não. Por alguma forma, que a gente sabe o resultado final, mas exatamente o mecanismo do porquê, ele diminui a série patológica e sobe a série de proteção comensal. Então, ele é um indutor, sim, ele é um gatilho positivo, mas ele não é um indutor, por exemplo, de um flush, de uma indução de neoangiogênese num tecido que está reativo problemático. E isso, principalmente na zona tumoral, porque o tumor ele faz esse aumento de VEGF para aumentar a sua própria taxa de oxigenação e nutrição. Como ele faz também o efeito de vasodilatação por outras vias, a oxinitrosintetase é a principal, ele faz com que sangue chegue em maior quantidade nessa margem tumoral contendo o fármaco. Então, olha que coisa linda. A gente está deixando gente morrer por frescura, tá? Por vaidade. Eu publiquei esse trabalho aqui, galera, junto com o pessoal lá da Unicamp, para mostrar o seguinte, porque tinha muito dessa história. Ah, não tem estudo, não tem estudo, não tem estudo. Não, não tem é boa vontade. Porque estudo tem. O que acontece? Existe o chamado índice de evidência científica. O índice de evidência científica não quer dizer ausência de resultado, quer dizer qual é a qualidade de produção técnica do trabalho, nem se o resultado é bom ou ruim. Como assim, Rafa? A gente pega o referencial de Oxford, tem 27 perguntas lá para a gente seguir, vê se o título casou com o abstract, casou com as palavras-chave, ou seja, vai dando nota pela metodologia. E daí, metodologicamente falando, os trabalhos, pelo menos na estética, não são os melhores. Mas em feridas, em dor, a gente tem nível de evidência científica superior a muitas das metodologias da medicina tradicional utilizada e implementada hoje. E quando eu falo medicina, pessoal, não estou falando única e exclusivamente da área médica, das áreas adjacentes, ou seja, protocolos dentro da enfermagem, protocolos dentro da fisioterapia, dessa abordagem direta com ação superior. Só que colágeno é colágeno, vocês concordam comigo? Independente se for na pele, na ferida, é colágeno. Se eu tenho um nível de evidência científico alto, eu trabalho com ele. Na medicina a gente já faz isso, chama medicina baseada em evidências, então por que lá eu posso fazer e aqui não? Que história é essa de dizer que não pode? Para com isso. Pasmem com essa informação, tá? Você vai fazer os dois, ô Núbia, porque ele não impede você trabalhar em associação com a laser terapia, muito pelo contrário, ele otimiza resultados. São mecanismos complementares entre si. Quantos por cento vocês acham que é o nível de evidência científica nos tratamentos da cardiologia? Porque a gente vai considerar a cardiologia como sendo uma das grandes áreas da medicina. Tem muito tempo, muito fármacos, alta especialização, muitas publicações. Como que está o nível de evidência? Alguém chuta um número aí para mim? Para falar disso? Para a gente fazer esse paralelo? Ó, 80% nível de evidência, a Carol nos diz. Pode chutar mais, gente. 90%, a Etienne nos diz. 70, 90, 75, 70, 60, Glaucia, o Carlos não é tão otimista, 40, a Kézia 60, mas eu vou dizer para vocês que o Carlos, ainda não sendo o mais otimista de vocês, ele é mais otimista do que a verdade. 12% é de alto nível de evidência, ou seja, hoje a cardiologia trata com 90% de incerteza. E a galera vem encher o saco do meu ozônio? Ah, fala sério, né? Pelo amor de Deus. Vão estudar lá o coração, então, o seu caso. 12%, gente, está publicado. Não é o Rafael que está falando, isso é levantamento que, inclusive, foi apresentado ao Federal de Medicina. Nosso nível de evidência para algumas coisas é até mais alta. Rafa, e por que o ozônio, então, ele consegue tratar tanta coisa? Porque o ozônio, ele foca um outro polo. Ele vai se subdividir em 3 momentos,
Nesses 3 momentos, ele funciona como se fossem drogas diferentes. Apesar de tudo ser o ozônio, quando eu coloco ele no meu organismo, ele entra com uma dose de ataque. Essa dose de ataque imediata, ela gera respostas fisiológicas específicas. Se eu tenho uma dose baixa, eu gero uma dose de resposta fisiológica que induz desenvolvimento de tecido. Então, se eu quero uma cicatrização, um rejuvenescimento, um ganho capilar, uma adipogênese num paciente com lipoatrofia, claro que eu trabalho na baixa. A média concentração, galera, ela induz as respostas fisiológicas de defesa. Tudo que estava acima do normal abaixa, tudo que está abaixo do normal sobe. Ou seja, ó galera, a lista está passando aí do lado, hein? Se eu estou muito inflamado, normalizo. Se eu estou com imunidade baixa, ela aumenta. E a dose alta é a dose corticoide-like. É a que inibe, é a que faz atividade antisséptica. Então, eu preciso saber qual a via de administração que eu vou utilizar para entender qual a dose que eu vou trabalhar de faixa de trabalho do ozônio para conseguir promover o ajuste fisiológico indicado. E nada me impede de eu fazer uma associação dessas vias. Vocês me perguntaram, por exemplo, da gordura localizada. O que eu poderia trabalhar com esse meu paciente na gordura localizada? Vamos supor, eu vou trabalhar com a água ozonizada em alta concentração, porque eu vou higienizar lá o barrigão antes de fazer a minha pulturação. Limpou tudo bonitinho, beleza. Vamos fazer o seguinte, vou pegar o ozônio gás, vou pegar a concentração de 20, que já é considerada para via local alta, e vou aplicar em todas essas breumas do senhor, para redução de medidas. Ótimo, né? Acabou ainda não. Vem cá que falta o gásinho no zoinho cego. Vamos aí estimular esse seu metabolismo. E a gente vai e coloca na via sistêmica a dose média. Por quê? Eu estou pensando em acelerar o metabolismo. Eu queimo mais rápido gordura localizada no metabolismo lento ou acelerado, pessoal? Então, quem trabalha com ozônio trabalha com uma clínica inteira. Por quê? A ideia dele é girar o estresse oxidativo a nosso favor. Então, a hormese que a gente tem, o principal mecanismo de ação que hoje a gente fala bastante, é o balanceio que se tem entre a manutenção da atividade de NRF2, que é o fator nuclear eritroide número 2, e a inibição do excesso de NF-κ. Mandaram, Larissa, está um pouquinho mais acima. Volta lá para você pegar. No atual momento, o Samsung, você está sem nome, então vou ter que te chamar de Samsung, tá? No atual momento, tudo está... Nilmara, tudo está sendo possível. A nova norma que está para ser aprovada diz que ela vai ser do profissional de nível superior em saúde, com conselho de classe, e daí segue a normativa do conselho de classe. Olha o que isso daqui faz. Quando eu entro com o ozônio, eu desligo os sinalizadores inflamatórios, ou seja, inibo o NF-κ e eu aumento a expressão do NRF2, subo meu sistema de proteção e diminuo o meu sistema de contrabalanço. Você lembra que eu falei para vocês que a curcumina, os antioxidantes, era como a gente estava querendo fazer o controle disso? Mas eu não estou resolvendo o problema aqui, ó. Eu estou entrando dentro do mecanismo padrão para fazer meu efeito analgésico contra os radicais livres. Já quando eu entro com o mundo do ozônio, a ideia é outra. Eu vou gerar subprodutos. Esses subprodutos, e daí o ozônio ele vai ter uma característica como sendo uma prodroga, faz com que eu consiga ativar o balanço, subindo as enzimas de proteção, modulando com queda dos sinalizadores pró-inflamatórios. Se for numa via sistêmica, é esse o meu pensamento preferencial. Ah, Rafa, e se for numa via local? Lesão da célula-alvo ou bioestímulo da célula-alvo.
Então, a gente vê que não tem porquê a ozonioterapia, inclusive, não está mais dentro de uma grade convencional, galera, porque ela é indicada, como vocês podem ver aqui, num pré-operatório. Você diminui o risco de aderência, cicatrizes hipertróficas, queloidianas, deiscências, obrigado, Lu, infecção hospitalar, modula processos inflamatórios diretos e acelera o processo de reparo como um todo. Esse daqui é um artigo que a Frois, inclusive, também viu a presença dessa mudança das interleucinas e do FGF2. Olha só, adesão uterina, cirurgia, previne aderência, envolvimento dos sistemas proteossomais no pós-cirúrgico, não tem trombose, galera. Até pelo mecanismo de ação que ele faz um AS-like. Cara, como que eu não estou colocando isso dentro das minhas sessões? Fora do Brasil, eles pegam isso daqui no transoperatório. Então, eu não lembro se está nessa apresentação de vocês. Su, obrigado. Mas tem, na Itália eles estão fazendo já isso, transoperatório de introdução de implante mamário, que antes de você entrar com a prótese, você insufla toda a cavidade com ozônio, daí você tira o ozônio, faz a compressão, para daí o médico entrar com a cápsula. Olha só que coisa legal. Menos aderência, menos explante da ação mamária. Então, a gente observa que hoje a gente tem a opção do local. Ah, Rafa, não injeto. Você tem o tópico, gente. Você tem o tópico tem aí um monte de revisão mostrando. E sabe o que é o bom dos artigos do ozônio? A grande maioria deles estão todos abertos, tá? Esse daqui foi um bem interessante que saiu ano passado, mostrando até a viabilidade da utilização da água e que sim faz diferença. Tecidos lavados com água ozonizada em comparação com tecidos não lavados. Tem um até de hemorroida, gente, que eles fizeram banho de assento, sem água ozonizada e com água ozonizada. Os hemorroidianos melhoraram muito mais na água ozonizada. E convenhamos, ninguém merece ter umas hemorroidas da vida, né? Olha aí para implante, retalho de tecidos, galera. Pensa nisso numa terapia capilar. Você que me perguntou do VEGF. VEGF ele está aqui no módulo de expressão. Mas quando a gente pega esse tecido depois para observar o trabalho, o VEGF ele acaba direcionando para o fator de célula-tronco hematológica, que é o CD34+, e ele faz integração tissular sem hiperrede de neovascularização. Então, esse retalho aqui, nossa, o ozônio ajuda a herpes, inclusive diminuir a reincidiva da herpes, viu, Lara? Esse retalho aqui, ele adere muito mais. E se você pega ele, ele não fica por completo cheio de vasinho. Para capilar, é bom? Para capilar, ele é ótimo, Valmira. Aliás, é uma das coisas que dá a resposta mais rápida, inclusive, viu? Vou mostrar alguns resultados para vocês entenderem isso. A gente está falando, olha só, de evoluções nesse nível. Isso daqui, pessoal, não vou dizer em uma sessão, tá? Mas já praticamente entre a primeira e segunda sessão, o paciente está quase já assim. Local mais água tópica. A local, Valmira, ela é mais forte do que a água, tá? A técnica infiltrativa. Olha a diminuição da placa queloidiana. Isso daqui é de alguns dos meus alunos. Tivemos aqui um problema de necrose, então ela debridou, fez aqui microagulhamento. Gente, tem 15 dias essa evolução clínica. Ela chegou assim, em 15 dias ela já estava assim, com uma sessão. A bag é mais para membros distais, para cabelo eu não gosto muito não. Olha o recondicionamento dessa matriz fibrótica de queimadura, galera. São 2 sessões de ozônio. Não, eu não falei errado não, falei certo, são 2. Esse é o caso de uma aluna minha, que era a nossa aluna descrente até. Não funciona ozônio.
não funciona o ozônio. Daí o irmão dela teve um acidente, o pé foi condenado. O médico falou, nós vamos amputar. Dá quanto tempo? Eu tenho 2, 3 meses. Tá bom, posso tentar tratar enquanto isso? Pode, vai amputar mesmo? Galera, esse foi o primeiro ciclo de tratamento dele. Quando ele voltou assim, o médico não teve coragem de amputar. Esse paciente, em meio ano, chegou nesse nível e hoje ele já está praticamente todo epitelizado e não tem mais amputação. Olha que coisa. Rafa, para estética o bicho é bom? É. E a gente já vê na finalidade bioestimulador. O primeiro trabalho, galera, pegou. Olha essa paciente aqui. Pós-bariátrica, vozinha, 70 anos, cheia dos problemas, cheia dos remédios. 5 sessões. Não, esse foi de 6, né? 6 sessões. Intervalo semanal. Aqui o que foi feito? Milagre, Lara. Por quê? Foi feito técnica ponto a ponto, mas essa paciente aqui, ela ficou em monoterapia. Então, foi tudo aplicação local. Tudo aplicação local, tá? Viu os vídeos sobre o ozônio a nível de inalação. Não se inala porque ele é irritativo para as vias aéreas superiores. O ozônio tem um poder nefroprotetor incrível, Sônia. Olha esse relato aqui do Bossi. Não, esse não é do Bossi, esse é do Gutierrez, do Hernandes. É, do Hernandes. Esse paciente aqui é um paciente soro positivo. Ele veio fazer o tratamento bioestimulador com o PRP ozonizado. Isso daqui é a foto de acompanhamento dele, tá, pessoal? 1 ano depois. Então, ele chegou assim. 1 ano depois, eles fizeram um acompanhamento. E olha o estado. Se ajuda a cicatriz nesse nível, você acha que para acne a gente não vai melhorar, Lara? A acne fica até mais fácil. Dá uma melhora clínica incrível. Eu, inclusive, acabei de publicar um trabalho mostrando esses efeitos bioestimuladores. Olha aqui esse rejuvenescimento. Eu levava para os meus congressos de harmonização e falava, galera, quantos ml tem de hialurônico aí? Quantos bioestimuladores? Pois bem, tem 0 bioestimulador, 0 preenchedor aí. E eu tenho 0 dor de cabeça com essa paciente. Olha isso aqui, gente, monoterapia de ozônio também. Olha esse orbicular, como clareou. Olha a sustentação e o relevo dessa pele. Essa boquinha aqui, eu digo que só não ficou melhor porque faltava dente. Então, né? E aqui, esses 2 exemplos, Lara, foram monoterapias de ozônio. Só ozônio, não teve nem plasma aqui. Aqui eu tenho terapias combinadas, ó. Jato de plasma com ozônio, toxina botulínica com ozônio. Só que a gente sabe que toxina é daqui para cima, né, galera? Local para um bom estimulador. Você pode fazer sistêmico para acelerar o metabolismo e controlar as inflamações. Essa paciente aqui, ela tirou essa foto no retorno dela de toxina botulínica, ou seja, ela já estava há 21 dias sem ozônio. Foram só 5 sessões, galera. Ela era uma paciente que ia embora, porque quando o Andrezinho falou o valor que ia ficar a sessão de atendimento com 3 Sculptra, falei, 8.500, eu tenho que falar com o velho, ver se ele deixa. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos acertar 2.500 para a senhora fazer já? E ela acertou. Agora, 2.500 está mais fácil do que achar um paciente de 8, né? Você acha que ela vai trazer indicação? Vai. Tem que ser via sistêmica nesses casos, viu, Nayara? Daí, em reforço imunológico, o legal é que o ozônio, quando a gente pensa em uso agudo, ele potencializa fármacos anti-inflamatórios, antirretrovirais, antifúngicos e antibióticos. Então, ele é um potencializador de resultados bem interessante. Olha aqui esses efeitos no corporal, numa outra publicação que eu fiz.
falando tanto de efeito de melhora da característica do relevo cutâneo, como também do aspecto celulítico. Nossa, para reverter Botox é incrível. Tanto é que se você for fazer Botox, sempre inicia o tratamento com ozônio e fecha com a toxina. Eu chego a reduzir 50% do total, até de material reticulado que eu utilizo, numa pele que é bem preparada com ozônio. Então, essas melhoras de celulite aqui, estamos falando de 1 mês de tratamento, pessoal. Intervalo semanal, você pode fazer até 2 vezes por semana. Olha aqui, redução de medidas e melhora do aspecto celulítico. Todas essas que vocês estão vendo são 5 sessões de atendimento. E já que o efeito é bioestimulador, e a Renata nos pergunta sobre flacidez, olha o que nós fizemos aqui. Falei que graças a Deus que essa moça tem essa pinta aqui na perna, para a gente continuar vendo que é ela, é ela. A gente trabalhou gordura dessa região, trabalhou músculo, trabalhou um pouquinho ação drenante aqui. E em 5 sessões, a gente fez um bioestímulo e resposta ergogênica, tudo simultaneamente. E eu não tenho mais medo agora de fazer o atendimento com um paciente desse, galera, porque existe reação alérgica ao ozônio? Não. Rafa, se ela quisesse um pouco mais de volume, faz uma sessão só de bioestímulo. Não precisa daí ficar muito fora da realidade. E é esse novo olhar que eu queria trazer para vocês, sabe? Essa nova opção que a gente está deixando de lado, aonde você, como clínico, vai gerar resultados com paz no coração. Considerem o ozônio. Ele pode ser, com certeza, a grande chave de virada da sua vida e o seu resgate como profissional dentro da área da saúde, viu? Para lipedema, Su, é incrível. Só que às vezes você não consegue fazer a abordagem local num primeiro momento. Entra, eu não sei se você faz drenagem linfática ozonizada. Geralmente com esses meus pacientes, eu começo fazendo sistêmico e a drenagem linfática ozonizada, porque dói muito o lipedema no começo, e depois eu vou fazendo as abordagens locais complementares, tá? E galerinha, é isso que eu tenho para vocês hoje. Queria trazer essa nova visão ozonizada. Queria convidar vocês. Pode associar com microcorrente, que dá super bom. Queria convidar vocês a conhecerem esse mundo muito mais ozonizado, porque ozônio realmente é vida. O ozônio é incrível, e como eu disse, hoje a minha escola mudou o nome, né? É a Ozone Academy Institute. Então depois também dá uma seguidinha a gente lá nas redes sociais. E aqui está o meu pessoal, galera. Então, estou aqui à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida remanescente para a gente conversar, sanar já. E agradecer. O convite da Inayá, foi um prazer estar aqui com vocês, somando e contribuindo. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho o quão apaixonante é o ozônio. Eu vou estar no Congresso Estética, sim. Ó, o Insta é @RafaelFerreira Doutor. Qualquer coisa, se surgir alguma dúvida, algum pensamento, algum desespero, olha só, tem uma aqui. O ozônio sistêmico agrava o quadro de prisão de ventre para pacientes que já possuem o problema? Pode agravar no primeiro momento. Até pelo menos ele conseguir ajustar o nível do peristaltismo desse paciente. Goiânia, estarei no comecinho de agosto, galera, de 6 a 9. A gente vai levar, inclusive, uma formação de ozonioterapia. Então, para todo mundo que está aqui do curso de vocês, que entrarem em contato e falar, a gente participou da live e a gente quer a condição especial para participar do nosso curso. Me mandam no direct que eu já encaminho vocês para a comercial com desconto de ex-aluno. Professor, qual a quantidade de microgramas no emagrecimento? Zé, difícil te precisar sim, tá?
Porque o ozônio, quando a gente pensa na microgramagem, você tem que avaliar se você está falando da dose ou da concentração utilizada. Vou te colocar qual é a faixa ideal de trabalho. A faixa ideal de trabalho é você trabalhar na dosagem média. A dosagem média, ela vai ficar aí mais ou menos na casa dos 30 a 35. E o volume não precisa passar de 240 ml, já está de bom tamanho. Se você precisar divulsionar tecido, você pode usar as cânulas, por exemplo, numa debridação de celulite. Depois que você soltou tudo, você entra com o ozônio. Então, Anne, Salvador, eu não sei o quando. Eu sei que eu estou indo para Fortaleza nesse final de mês. Não sei se fica pertinho para vocês. Qual a função imediata do ozônio no retal? Imediata nenhuma. Não. Se você fizer rápido demais, ele dá vontade de ir no banheiro, porque a ideia dele é ajuste tardio. Então, vou colocar de novo aqui o meu arroba e o da escola. Rafael Ferreira Doutor, arroba Ozone Academy Instituto. Eu tenho certeza que quem... Ih, saiu com dois, mas vocês colocam como se fosse um arroba aí. Ah, não faz direito, pelo amor de Deus, né? Coisa mal feita não fica bem. Aí, agora saiu. Dermatite é muito bem-vindo para as placas atópicas. Você usa essa média para imunidade? Também, porque a diminuição do processo inflamatório, ela entra praticamente na mesma faixa de pensamento do aumento da imunidade. Então, para quem vier para São Paulo, beijo. Para quem logo, logo a gente se encontrar, beijo também. No autismo tem tratamento para TDAH com acompanhamento de pacientes por 1 ano. E com melhora cognitiva e acalmando, inclusive, o paciente de característica TOD. O ozônio é lindo, galera. Se faltou alguma coisa, como eu disse, entre em contato. Eu espero ter somado bastante com vocês. E estou aí à disposição. Logo, logo nós nos vemos ou no Estética ou no curso em Goiânia. Me mandem já o oi, que a gente vai preparar tudo aí para fazer o melhor para vocês. Tá certo? Beijo, meu povo. Tchau, fiquem com Deus.